Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. José Boto pode pedir demissão do Flamengo. Garante jornalista e a reunião decide futuro aí de Boto e as negociações, por enquanto no Flamengo, foram congeladas, galera. Outra informação aí sobre os próximos 5 jogos do Flamengo no Maracanã, o Flamengo que abriu a venda de ingressos aí. Falarei sobre esses assuntos a partir de agora aqui no canal EBFLA. Então a pressão aí nos bastidores do Flamengo aumentou após o veto à contratação aí do atacante irlandês Mickey Johnston, né, como foi anunciado aqui no canal. De acordo com informações, o diretor de futebol José Boto ficou incomodado com a decisão do presidente BAP e avalia deixar o cargo do Flamengo. A crise no departamento de futebol se intensificou após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes. Ainda segundo reportagem, há um clima de descontentamento não apenas com Boto, mas também com o técnico Felipe Luiz, que apoiava a chegada do atacante aí. Então estão todos aí na corda bamba. Então o episódio aí evidencia José Boto mais frágil nos bastidores do Flamengo aí. Já estão fritando ele. Então Johnston, que tinha chegada prevista para o Rio de Janeiro já nesta terça-feira, dia 8, mas o presidente Luiz Eduardo Batista optou por barrar a negociação após a pressão de conselheiros. A decisão expôs aí um racha dentro do Flamengo e colocou em xeque a autonomia da diretoria de futebol aí. Portanto, então, galera, a coisa tá pegando fogo no ninho do urubu lá. Então a reunião decide o futuro de Boto aí, né? E as negociações, por enquanto, foram congeladas, galera. Explicando mais sobre este assunto aí, né? Sobre o clima da Gávea, que está muito pesado aí. Então foi por conta daquela decisão recente, né, do presidente do Flamengo, né? Em vetar aí a contratação do Mickey, que joga no West Bromwich da Inglaterra, segunda divisão inglesa, né? Abriu aí uma ferida na relação entre o diretório e o presidente aí e os demais da diretoria. Então o dirigente português aí visivelmente contrariado solicitou uma reunião de emergência com o mandatário para redefinir os limites de sua autonomia no comando de futebol do Flamengo. A informação aí, né, que foi passada aí, né? Então vou falar sobre este assunto, sobre a interferência direta do presidente BAP na negociação que era conduzida por Boto. Deixou o português completamente incomodado. Então, segundo informações, pessoas do dia a dia do clube relatam um profundo mal-estar e questionamentos sobre a cadeia de comando no departamento. Em resposta, Boto exigiu o encontro presencial com o presidente a ser realizado preferencialmente já nesta terça-feira, para obter clareza sobre seu papel e o futuro do planejamento estratégico do clube. Então, a principal pauta do encontro será a autonomia. O diretor português quer entender de forma definitiva até onde vão seus poderes para negociar e selar a chegada de reforço. A intervenção presencial em uma escolha técnica foi vista como uma quebra de confiança e um enfraquecimento de sua autoridade perante o mercado e o próprio elenco. Então, por enquanto, as negociações do Flamengo estão congeladas. Enquanto a reunião não acontece, o ambiente é de pura tensão e reflexão. José Boto estaria reavaliando aí sua posição no clube e a possibilidade de um pedido de demissão não está descartada. O impasse, então, gerou aí um efeito imediato e paralisante. Todas as negociações em curso aí foram congeladas, aguardando um desfecho sobre a crise interna. O encontro entre Boto e BAP se tornou assim decisivo não apenas para a continuidade do trabalho do diretor, mas para o rumo de toda a temporada do Flamengo. Então, enquanto isso, o Flamengo se prepara para voltar a campo aí no próximo sábado, dia 12, às 16h30, horário de Brasília, pela 13ª rodada do Brasileirão. A partida que será no Maracanã. Vou falar também sobre os ingressos, então, que já estão. O Flamengo abriu a venda de ingressos, né? Então, o Flamengo que abriu nesta segunda-feira, dia 7, a venda de ingressos para os próximos 5 jogos como mandante no Maracanã.
E o clube já divulgou aí as informações aí das partidas contra o São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, contra o Atlético pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, e contra o Internacional pela Libertadores. Então a venda é escalonada de acordo com as prioridades do programa Nação. Então as partidas aí têm diferentes valores de ingresso. Todas as informações estão disponíveis no site do Flamengo, galera. Então os ingressos contra o São Paulo aí, que se enfrentam no dia 12 de julho, aí no próximo sábado, pela 13ª rodada aí do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Para o público geral, as entradas custam de 120 a 140, com meia entrada custando 60 a 70 reais, né? E os sócios têm descontos de acordo com os seus respectivos programas. Então será isso, afinal, aí a primeira partida dos clubes após a parada aí para a realização do Mundial de Clubes. E o Fla-Flu? Flamengo e Fluminense se enfrentam no dia 20 de julho, pela 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro no Maracanã, para o público geral. As entradas aí custam de 100 a 140 reais, aí com meia entrada custando de 50 a 70 reais aí, né? Os setores leste, superior e inferior são mistos. O setor sul é exclusivo para a torcida do Fluminense. As entradas aí custam de 100 a 50 reais a meia entrada e o acesso para o setor visitante será por meio de biometria facial aí para todas as vendas aí. E Atlético pelo Brasileirão e Copa do Brasil, né? Então Flamengo e Atlético se enfrentam no dia 27 de julho, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Para o público geral, as entradas custam de 60 a 130, com meia entrada de 30 a 65. Os sócios aí têm descontos aí de acordo com os programas, né? E no dia 31 de julho, as equipes, aliás, fazem jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Maracanã, para o público geral. E as entradas custam de 100 a 160 reais, com a meia entrada custando de 50 a 80 reais. Assim como no Brasileirão, aí a torcida do Galo ficará no setor sul, com entrada pelo portão B, e as entradas custam de 100 a 50 reais a meia entrada. E o jogo da Libertadores, né? Por fim, o Flamengo aí que encara o Internacional no dia 13 de agosto, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores no Maracanã. Para o público geral, as entradas custam de 140 a 200 reais aí, com a meia entrada custando de 70 a 100 reais. E do outro lado, a torcida do Internacional, portanto, ficará também no setor sul aí, com entrada pelo portão B, onde que fica situado os visitantes aí, e as entradas vão custar aí em torno de 140 reais, sendo 70 reais a meia entrada aí, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.